Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. 15 minutos com Jesus, amém? Vamos ficar juntos? Mas antes vamos começar entrando na presença do Senhor em espírito. Convido você para fazer isso comigo. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença e de estar falando com os nossos amados através desse meio de comunicação. Abençoa todos que nos ajudam a fazer esse programa, Senhor, de uma maneira muito especial. Eu peço agora que o Senhor fique conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Não sermos apenas ouvintes, mas verdadeiramente participantes da Tua Palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, estamos estudando o livro de Tiago, né? E nós estamos falando sobre uma falsa religião. Não terminamos esse assunto. Já estamos hoje na segunda parte desse estudo. E nós estamos estudando agora o capítulo 2 de Tiago. E convido você para estar lendo comigo o versículo 19 e 20, que é a continuação do estudo que nós estávamos fazendo, a respeito da falsa religião. Então, a falsa religião é aquela que é praticada por pessoas que dizem buscar o Senhor, mas estão buscando por caminhos, atalhos, né? Caminhos errados, estão com um andar errado. Então, eu quero agora convidar você para ler comigo os versículos 19 e 20. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? A fé sem obra é morta. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas vão a Deus para fazer um pedido, por exemplo. Eu creio em Deus, que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu creio em Deus que eu vou arrumar um emprego porque faz tanto tempo que eu estou desempregado. Ele ora, ele diz que tem fé, mas pergunta para ele, você já foi até essa empresa? Você já fez alguma entrevista? Você já levou seu currículo? Não. Ele fica em casa esperando que alguém venha bater na porta dele e oferecer emprego para ele. Então, a fé sem obra é morta, porque ele não vai arrumar esse emprego. Mas se ele tiver fé, orar, pegar seu currículo, levantar cedo, sair de casa e andar atrás, quem procura acha, quem busca encontra. Ele vai encontrar o emprego. Então, verifica bem essa questão. Eu tenho fé. Eu sei que Deus vai me ajudar, mas eu preciso fazer alguma coisa. A fé sem obra é morta. Então, até a salvação é assim, pela fé que eu sou salva, mas eu tenho que buscar a santidade. Porque se eu achar que já fui batizada, agora já estou salva, agora eu posso viver a vida que eu vivia antes, porque Deus já morreu por mim, Jesus já morreu por mim, Jesus já levou meus pecados, agora eu posso continuar pecando e ter uma vida normal, porque pela fé eu estou salva. Não é assim, meu irmão. Agora você tem que ter uma vida de santidade, você tem que ter obra, você tem que buscar essa vida para você. Você tem que mudar, você tem que deixar o pecado, você tem que sair das coisas mundanas, você tem que mudar o seu modo de pensar, porque essa vida terrena, essas coisas ruins do mundo, elas têm que desaparecer da sua vida e dar lugar às coisas do alto. Então, a fé sem a obra, realmente, ela é morta. Por isso Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Porque Deus, Ele ajuda aqueles que buscam ser ajudados, aqueles que têm obra, aqueles que vão atrás dos seus interesses. Então, realmente Deus ajuda. Mas é preciso que a gente remova a pedra, na verdade. Deus disse assim, o que é mais fácil, remover a pedra ou ressuscitar um morto? Ele ressuscitou Lázaro, mas antes ele disse, removam a pedra.
Mas Deus poderia ter removido a pedra. Jesus é Deus, mas ele diz, removam a pedra. E então ele disse, Lázaro, sai, anda. Então o milagre de Jesus acontece para aqueles que creem, que têm fé e que buscam. A fé sem obra é verdadeiramente morta. Amém? Agora nós vamos passar lá para o capítulo 3, né? Vamos dar continuidade aqui a esse estudo da falsa religião. Então, aquele que se diz religioso, mas que não tem boas obras, ele não vai chegar até Deus, naturalmente que não, né? Capítulo 3, diz assim no versículo de 1 a 8. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras como as de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim também pode uma fonte dar água salgada e doce? Meus queridos, quantas pessoas estão se dizendo crente, temente a Deus, andando de uma forma aparentemente adequada a uma pessoa temente a Deus. Mas e a língua? E a boca dessa pessoa? Nós percebemos que a maior parte das desavenças familiares, as brigas familiares, provém do quê? De palavras. Palavras amargas, palavras duras, palavras que matam. Porque as pessoas, quando ficam nervosas, elas deixam com que todo aquele mal que está dentro dela, quem sabe orgulho, vaidade, inveja, ódio, tudo que vem do inferno, que não vem de Deus, tudo que é coisa muito ruim, ela coloca para fora, ela fala, porque ela não tem medidas, porque ela não tem autocontrole. É muito perigoso, irmão. É muito perigoso porque a palavra não volta. Você falou, ela permanece. O trabalho para se desfazer aquilo que foi falado é algo muito difícil, muito difícil. É preciso muito trabalho em cima para se desfazer aquilo errado que você falou. Então, quando nós falamos algo que machuca uma pessoa, aquela ferida permanece para todo sempre. Se não tiver um trabalho muito grande em cima daquilo para corrigir aquele mal. Então, é melhor que a gente tome muito cuidado com a boca. Se estamos nervosos, o que nós fazemos? Fechamos a boca. Na sua ira, no seu momento de impulso nervoso, não abra a sua boca. Então a gente vê pessoas falando coisas bárbaras e se dizendo cristão. A gente fala, mas isso não pode ter saído da boca de um cristão.
Muitas vezes a gente viu essa pessoa abençoando alguém, mas como que pode uma mesma boca que amaldiçoa abençoar? A gente vê mãe, pai amaldiçoando o filho e depois ele abençoa o filho, mas como é que pode essa mesma boca que amaldiçoou abençoar? E nós sabemos que pais, mãe, têm autoridade sobre seus filhos. E nós temos muito cuidado. Quando nós temos autoridade espiritual sobre alguém, nós temos que ter um cuidado muito especial e abrir a nossa boca somente para abençoar essa pessoa. Nunca para praguejar, nunca para maldizer. É muito complicado. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é permanecer calado naquele momento de ansiedade, naquele momento de raiva, naquele momento de angústia, naquele momento de desespero. Não abra sua boca. Qualquer coisa que você falar pode provocar um dano tão grande e muitas vezes irreparável. Então, às vezes até a aparência da pessoa leva a gente a acreditar que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Até às vezes a postura dela, o comportamento dela, mas de repente ela fala uma palavra e aquela palavra foi o suficiente para ver que aquela pessoa está totalmente equivocada sobre o caminho que nos leva a Deus. Que aquela palavra comprometeu toda a sua personalidade, todo o seu caráter, toda a sua atitude cristã. Então, talvez de todos os problemas que nós possamos apresentar à frente de Deus, é com aquilo que nós falamos. Que a nossa fala seja apenas para abençoar, apenas para falar coisas que edificam, que consolam. Nós somos profetas, nós somos enviados do Senhor para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que ter muito cuidado de toda palavra que dirigimos aos outros, sejam palavras que edificam, que consolam, que exortam, mas nunca palavras que venham destruir as pessoas, jamais. É em nome de Jesus que nós devemos levar as nossas palavras para as pessoas, né? Ainda aqui, no versículo 14 a 16, diz assim: mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Por onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha, nós temos que estar constantemente pedindo a Deus a pureza dos nossos corações, para que não haja em nós nenhum espírito de facção, nenhum espírito de inveja, porque isso daí não vem de Deus. Isso vem do demônio, para destruir, para dividir família, dividir lares, dividir grupos que estão coesos, que trabalham em cima de um propósito, de um objetivo. É o inimigo de nossas almas que coloca esse espírito de destruição na vida das pessoas. Então, como pode-se dizer uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que busca a Deus, quando ele tem sido o principal responsável pela destruição, pela separação, pela divisão, pela facção dos grupos e também pela sua inveja destruidora e aniquiladora? Nós temos que abençoar e bendizer os progressos dos outros. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Se eu vejo alguém passando tristeza e dificuldade, eu me entristeço com ela. E se eu vejo alguém feliz, eu fico feliz com ela. Amém? Eu oro para Deus para que faça com que isso seja produzido em nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora entra na vida de cada pessoa que nos assiste. Tira todo espírito de inveja, todo espírito de facção, toda língua que traz peçonhenta, mal peçonhento, línguas que trazem palavrões, discórdias e confusões. Trabalha na vida dessas pessoas, Senhor, para que eles sejam agentes pacificadores. Usa-nos, Senhor, para a paz.
e nunca, Senhor, para a guerra. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica conosco no próximo encontro que ainda não terminamos a falsa religião. Amém? Deus abençoe.